Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Bolsas e Estudo e no giro de notícias de hoje, duas notícias sobre ciência para você ficar por dentro do que tem acontecido nas últimas semanas no mundo científico. São duas notícias muito interessantes, então fica ligado porque uma delas pode até te ajudar a você melhorar a sua forma de escrever e você não cometer determinados erros durante a sua jornada acadêmica. Além disso, se você também gostou das notícias de hoje, considere deixar o seu like e conferir a nossa playlist com todos os giros de notícia. Bom, a primeira notícia de hoje é isso que vocês estão vendo na tela. Uma revista científica da editora Frontiers publicou um artigo científico contendo uma imagem que foi gerada por inteligência artificial. Mas o problema não está aí, o problema especificamente não é porque a imagem foi gerada por inteligência artificial. Um dos problemas é que além da imagem ser bizarra, e isso ter passado por revisores, ou era para ter passado por revisores, a imagem contém uma série de erros que outros pesquisadores apontaram e se perguntaram como é que essa revista permitiu que isso fosse publicado. As revistas científicas, elas hoje têm uma caixinha, uma opção em que você marca se você utilizou alguma coisa feita por inteligência artificial. Algumas revistas até colocam que você pode utilizar a inteligência artificial para melhorar o seu texto, principalmente porque as pessoas do mundo inteiro não são obrigadas a falar um inglês fluente, um inglês perfeito, ou construir uma frase perfeitamente em inglês. Então as inteligências artificiais, os sites que ajudam, que têm ferramentas que ajudam na melhora da sua escrita, você pode utilizar e você marca lá essa caixa de texto dizendo que uma parte do texto foi utilizada para melhorar, ou se você, como esse artigo aqui, utilizou inteligência artificial para criar uma imagem. E aí que vem o problema. Porque uma vez que você usa um prompt, um comando específico em texto para gerar, gostaria de um rato com determinados órgãos que tivessem uma estrutura tal, mesmo assim pode sair uma série de erros. Essas inteligências artificiais utilizam um banco de dados prévios e muitas vezes elas não vão saber desenhar a estrutura da forma como ele é, por enquanto. E acaba passando esse tipo de erro. O principal disso tudo é entender novamente como funcionam essas revistas científicas e a gente sim, sempre levantar um questionamento quando a gente vira esse tipo de coisa e evitar ao máximo publicar os nossos artigos em revistas que possam ser predatórias. Uma revista predatória é aquela revista que você envia o seu artigo científico, você paga uma taxa e basicamente o seu artigo está aceito só por conta disso. Vai passar ali por uma revisão bem fraca e que podem sim passar muitos erros e isso acontece muito na vida acadêmica. E você vai ver muitos artigos publicados e você vai dizer, pera, esse artigo aqui tá cheio de erros. Pode ser possivelmente por conta disso. Então algumas editoras grandes são conhecidas por terem algumas revistas que têm caráter predatório. São revistas que ficam te enviando e-mail pedindo que você envie artigos para eles o tempo inteiro, muitas edições especiais e principalmente com um processo seletivo que você vê que pode ser bem fraco. Então, quando você for mandar o seu artigo científico para alguma revista, considere enviar para revistas realmente que tenham um bom fator de impacto, que são revistas que você não necessariamente precisa pagar para publicar, mesmo que seu artigo não fique open access, né? Mesmo que seu artigo não fique aberto para todo mundo. Então, existem algumas lições que a gente pode tirar disso aqui. Aqui, como vocês podem ver, o artigo foi publicado na revista Frontiers in Cell Development and Biology. A editora Frontiers e a editora MDPI são editoras bem complicadas em termos de revistas, porque muitos pesquisadores falam que essas editoras têm muitas revistas em diversos temas que podem sim ter caráter predatório. Então cabe a você, quando for publicar, se você tiver algum amigo que é mais experiente, o seu orientador, que eles indiquem qual o melhor tipo de revista para você colocar. Não que as outras revistas sejam as mil maravilhas, uma revista da Elsevier, da Wiley, mas são sim editoras que têm revistas que têm uma revisão muito minuciosa e que tem uma revisão muito mais, como é que eu posso dizer, elas têm uma revisão muito mais pesada, basicamente. Tem uma revisão realmente que contribui com a melhoria do seu artigo científico, não é simplesmente aquela pagou, passou. Então essa era a primeira notícia que eu queria trazer para vocês hoje, porque tá tendo um rebuliço, mais uma vez, de colocar, olha, essas revistas estão deixando passar artigos que não são artigos revisados, ou se foram revisados, foram muito mal revisados. O que acontece é que também, às vezes, os revisores, e isso são relatos de revisores de algumas dessas revistas, fazem a revisão dos artigos e os editores-chefe de cada edição dizem assim, não, vai passar de qualquer forma. Então fica nesse vai e vem, manda a revisão, o autor revisa, volta, manda o autor revisa, volta,
e o editor simplesmente não quer rejeitar o artigo. Então pode ser um desses fatores. Esse artigo aqui foi retirado do ar, foi colocado uma errata, e eu não sei como é que vai ficar a questão da publicação desse artigo em si, mas fiquem de olho porque vai ter muita notícia ainda falando disso nos próximos anos. Recadinho de meio de vídeo, se você quer colaborar aqui com bolsas estudo, vai fazer sua próxima compra na Amazon, independente do que seja, use os nossos links de afiliado. Quando você faz uma compra utilizando links de afiliado, o nosso canal ganha uma comissão, uma porcentagem bem pequena, mas que ajuda bastante a gente tentar rentabilizar esse projeto para que a gente traga mais material, mais notícias e consiga fazer mais projetos aqui com vocês. Caso você não possa, seguramente você pode deixar o seu like caso esse tipo de conteúdo te interesse e também se inscrever caso não seja inscrito. Vamos para a segunda notícia. Possivelmente você já viu diversas notícias falando sobre esse tema, mas se você não viu, essa aqui é para você. Nos próximos anos estão previstas tempestades solares que podem afetar a nossa comunicação, que podem afetar a forma como a gente se comunica, afetar a internet no mundo inteiro. Para aquelas pessoas que não sabem, vez ou outra existem algumas tempestades solares, que são ondas eletromagnéticas, são rajadas que o Sol emite e que elas, enfim, atingem diversos planetas de diversas formas, dependendo do nível dessas rajadas solares. O que acontece é que está previsto para os próximos anos uma grande tempestade solar, que já aconteceu outras vezes e que em menor escala acontece todos os anos, pequenas alterações nos meios de comunicação ou pequenas alterações em algumas frequências de rádio, principalmente por conta dessa interação da tempestade solar com os nossos aparelhos eletrônicos. O que acontece é que da última vez que um grande fenômeno como esse aconteceu, ele basicamente queimou todos os telégrafos da Terra. E hoje toda a nossa comunicação, geolocalização, tudo é baseado na internet, mas principalmente na comunicação utilizando os nossos satélites. E isso é um problema, porque se um grande evento como esse acontecer novamente, teoricamente a gente estaria muito dependente dos satélites que estão em órbita. E esses satélites, caso queimem, podem afetar diretamente a internet, a nossa comunicação, a nossa geolocalização em um período sem esse tipo de tecnologia por alguns meses, dependendo do nível de preparação, até por alguns anos. O que acontece é que muitas pessoas não comunicam, mas acredita-se que sim, as pessoas tentam se preparar, as empresas, de telecomunicações, os países tentam se preparar, é o que a gente espera, que os cientistas e que os tecnólogos e que os trabalhadores desse ramo se preparem de alguma forma para proteger, seja desligamento do satélite ou até mesmo outras formas para que, caso isso aconteça, caso exista um apagão geral, as consequências sejam mínimas na vida das pessoas. Claro, vai sempre existir consequência, a gente não sabe por quanto tempo e a gente também não sabe como isso realmente vai afetar, mas os pesquisadores que seguem monitorando a atividade solar confirmam que sim, nos próximos anos pode acontecer. Não é nada para se tornar muito alarmista, mas a gente tem que ter em mente que esse tipo de coisa pode acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado dessas duas notícias sobre ciência. Se vocês quiserem ver mais conteúdos como esse, ou quiser que eu reaja a alguma notícia ou algum tipo de conteúdo, coloquem aqui nos comentários, mas eu também vou deixar na aba comunidade aqui do canal um espaço para que vocês coloquem links de vídeos ou links de notícias que vocês têm interesse que eu reaja, beleza? Eu espero ver vocês no próximo vídeo. A gente se vê. Valeu!